Pierre, Tô podemos? aqui, podemos. Então, formalizando a nossa abertura, né? Eu queria agradecer a você, Pierre, por estar aqui conosco. E o curso de proteção de dados é um curso que é, para mim, muito especial, porque ele foi o nosso kickoff no Seduc, então a gente desenha com bastante carinho. E eu fazia uma coletânea do que eu queria falar sobre as pessoas, e aí eu fui dar aula para o Sérgio Branco, e ele disse o seguinte: não, você apresenta aquilo que você acha que é mais relevante para a turma. Eu primeiro levei um susto, mas eu achei que foi super legal, porque eu só falei curiosidades. Então, eu vou deixar que você faça essa apresentação do que você gostaria de dividir da sua experiência, da sua vida, enfim, com a turma, e fique à vontade para começar. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Bom, meu nome... Deixa eu só fazer alguns comentários antes de me apresentar. Uma das coisas que a pandemia me mostrou é que as conferências Zoom são horríveis e que são extremamente difíceis da gente prestar atenção. Então, eu queria fazer um exercício com vocês, para aqueles que puderem, se a gente puder abrir a câmera, porque vou tentar aqui ser o mais interativo possível. E aí é legal abrir, a gente ver o rosto da pessoa, porque eu sei que foco é só um, né? Aquela coisa de multitasking não existe. E quando a gente acha que está sendo visto, a gente tende a ficar mais atento. E até porque tem um Vitor que tem um nome que tem o meu sobrenome. Eu ia até perguntar, vai que é um parente, eu não conheço, Zampieri. Não sei até saber não sei se o Vitor está aí. Zampieri, ele respondeu. Bom, então, muito obrigado a todos vocês. Meu nome é José Eduardo Pieri. Eu sou sócio do escritório Palma Guedes, que é uma boutique aqui do Rio de Janeiro. Só que a minha experiência, eu comecei no escritório Dahnemann, eu trabalhei lá durante 9 anos e depois fui para o BMA, do qual eu fui o sócio responsável pela área de PI, proteção de dados, em São Paulo. Como é que proteção de dados surgiu? E hoje eu sou também o coordenador da Comissão de Software e Proteção de Dados da BPI. Como é que proteção de dados entrou na minha vida? Eu acho que entrou muito parecido com todos os profissionais de PI, né? Porque não é uma relação óbvia. Na verdade, quase não tem relação. Acho que a relação direta que existe entre PI e proteção de dados, por mais que a gente não fale isso fora do ambiente de TI, né, para não procurarem outros profissionais, mas a única referência direta é que a Lei Geral de Proteção de Dados cita segredos de negócio 13 vezes. Eu decorei esse número. E é interessante porque, e eu acho que até um dos focos que nós temos mais a contribuir, porque ele não explica o que é segredo de negócio, né? Ele fala segredo de negócio, segredo de indústria, ele não segue nenhum parâmetro, né? Um padrão de referência, e é um elemento muito importante citado na lei que ainda não foi testado no judiciário. Então, eu acredito que num futuro muito próximo, os profissionais de PI vão ser convidados a se debruçar sobre essa temática e contribuir com o que seria o escopo da proteção que a Lei Geral de Proteção de Dados reconhece às empresas que tratam dados, né? Mas, voltando a como é que começou comigo, começou como eu acredito que tenha começado com muitos profissionais de PI. Como nós atendemos muitos clientes na área de tecnologia, a pergunta começou a ser mais recorrente. E a gente começou sempre citando muito as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que já previa a possibilidade de você tratar dados, né? Então, a pergunta toda era:
existe uma lei de proteção de dados? Bom, a resposta era não, não específica. São legislações esparsas. Então, você tinha Código de Defesa do Consumidor, você tinha a Lei do Cadastro Positivo, você tinha a Lei de Acesso à Informação, você tinha uma série de leis que iam permeando e trazendo algum norte à discussão de proteção de dados. E, com isso, foi cada vez mais recorrente, a ponto de chegar um momento que, na minha mesa, eu tinha quase uns 50% com relação a PI, demandas de PI ou de proteção de dados. Então, tudo isso para dizer que eu sou mais um operador do direito, um estivador do direito, do que propriamente um acadêmico. Então, a ideia aqui da nossa conversa é trazer uma visão prática de um tema que a aplicação prática é muito importante, porque é a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em relações contratuais. Tá? Então, feita essa introdução, deixa eu dividir aqui. Eu vou fazer eu fiz uma apresentação. Me digam se vocês estão vendo. Vocês conseguem ver bem? Sim. Sim. Tá. Caramba, rapidinho. Tá. Então, show. Tá, deixa eu só ver, porque aí eu não estou vendo todos vocês. Tudo bem. Vamos seguir. E Eri, por favor, o chat pode ficar tranquilo que eu vou te falando. Você me ajuda, quando né? tiver. Isso. Tá bom. Tá. Então, a ideia é conversarmos sobre os agentes de tratamento. Tá? E, deixa eu só conduzir aqui rapidinho. Tá. Não. Desculpa, gente. Calma aí. Eu uso o Teams normalmente, aí eu fico meio perdido aqui. Pronto. Tá, então, o que a lei trouxe como agentes de tratamento? Né? Ele trouxe duas figuras que são essenciais para a gente entender a lógica do tratamento de dados. Tá? Então, você tem a figura do controlador, que está previsto no artigo 5º, inciso 6º, da Lei Geral de Proteção de Dados, e que ele indica, que a lei indica que é o responsável pelas decisões referentes ao tratamento. Tá? E quando a gente vai para o capítulo das responsabilidades, a gente entende que o controlador é o agente que tem a autonomia e a responsabilidade sobre o tratamento de dados. Isso é interessante porque isso a lei brasileira seguiu o entendimento europeu nessa dicotomia. E, inclusive, na questão da atribuição tanto do poder que tem o controlador como com relação às suas responsabilidades perante o ato do tratamento de dados. Né? E o operador, ele é quem realiza o tratamento em nome do controlador. Tá? Aqui, ambos podem ser pessoas físicas ou jurídicas, mas o operador, ele é como se fosse... Eu já me debrucei sobre esse tema, tentando entender um equivalente, porque um cuidado que eu procuro ter quando eu aplico a Lei Geral de Proteção de Dados e procuro orientar clientes, é considerar que ela, por mais que seja uma lei nova, não quer dizer que os elementos envolvendo o tratamento de dados não eram discutidos antes. Então, eu tento sempre traçar um paralelo das figuras novas trazidas pela lei para o que era antes. Então, quando eu penso controlador-operador,
a função do operador que eu consegui chegar mais próximo é de mandato. É aquela empresa que está agindo em conta e ordem do controlador. Ela não tem autonomia, né? Ela não toma as decisões relevantes no processo de tratamento de dados. E, em contrapartida, a lei protege aquele operador da responsabilidade, criando uma limitação. Então, um operador, se ele estiver agindo dentro da lei e seguindo os mandamentos estabelecidos contratualmente pelo controlador, ele tem uma exclusão de responsabilidade. Ele só vai ser solidário e equiparado a um controlador para fins de responsabilização num eventual incidente, se ele desobedecer a lei ou o contrato. Então, fica muito claro já no início da nossa conversa a importância da contratação, porque é interessante, porque diferente do direito autoral, por exemplo, que exige a formalização de um contrato para, por exemplo, haver a transferência dos direitos, a Lei Geral de Proteção de Dados não exige um contrato entre o operador e o controlador. Porém, ele é recomendável, porque ele é recomendável tanto para o controlador, para definir o seu limite de responsabilidade, porque ele vai dizer, olha, as ordens são essas, e se você não obedecer, você vai ser solidário comigo no eventual pleito, como protege o operador no sentido de dizer, olha, se você seguir o que está escrito no contrato, a responsabilidade não é sua, você tem uma excludente de responsabilidade. Então, quando a gente vem para discutir, e, gente, por favor, me interrompam a qualquer momento, tá? Quando a gente vem para discutir, tipo assim, podem mandar pelo chat, a Renata fala, mas podem também participar, eu prefiro se a gente puder participar. Quando a gente tenta traçar a distinção entre o controlador e o operador, que pela explicação inicial pode parecer muito óbvia, mas a gente vai ver que nos casos práticos nem sempre é tão óbvio assim. Tá? Então, quais são as atribuições típicas de controlador? Né? Quando que você... Porque não adianta, e esse é um ponto muito importante, porque não só isso sou eu que estou dizendo, a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no seu guia de controlador-operador, ela deixou claro que a definição de um controlador ou de um operador ela vai ser muito mais uma análise fática. Tá? Então, não basta a gente chegar num contrato, porque as duas partes vão fechar um acordo que tem tratamento de dados. Vai sempre haver um interesse de uma das partes, principalmente a que vai efetivamente tratar o dado, dizendo que eu sou operador, então eu tenho uma limitação de responsabilidade. Mas a gente tem que fazer algumas perguntas antes de chegar a essa conclusão. Por exemplo, vai ser controlador quem definir na relação de tratamento de dados a base legal para o tratamento. Então, se a gente vai falar de coleta de dados, e coleta de dados, por exemplo, dados dispostos em bases de acesso público, como os tribunais, então a gente vai para uma empresa tipo a Digest, né, que faz leitura de processos. Quem é que define a base legal para aquele tratamento? É o contratante ou é a Digesto a contratar? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer. Outra questão, de quem é a responsabilidade para elaborar o relatório de impacto? Isso é muito importante,
A gente tem, porque a lei diz que é do controlador essa obrigação. Então, a gente tem que analisar quem é que está fazendo as escolhas e quem é que tem a responsabilidade para elaborar aquele relatório, porque isso vai ser definitivo, porque pode bater a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e exigir a apresentação do relatório de impacto. Outro elemento característico, outra atribuição típica do controlador, a definição das finalidades. Quando um contratante contrata uma outra empresa ou pessoa física e define para o que, a razão para o qual aqueles dados vão ser tratados, isso é uma atribuição típica de controlador. Comprovar a validade do consentimento, isso é uma obrigação também do controlador. Então, é muito importante definir quem é o controlador, porque um deles vai ter, ou os dois, né, no caso de controladoria conjunta, vai ter que comprovar a validade e manter aquele histórico do consentimento. E, por fim, é atribuição do controlador a comunicação de incidentes de segurança à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E dentro do conceito de controlador, a gente chega para o elemento que já existia na lei geral, na lei europeia, não estava previsto na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, mas que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em seu guia, apresentou, que é a possibilidade de haver mais de um controlador numa função de tratamento de dados. Então, nós temos, quando a gente fala que você vai ter dois elementos, você vai ter a hipótese da controladoria singular e a controladoria conjunta. Tá? Na controladoria singular, você tem objetivos distintos em relação ao tratamento de dados, ainda que o conjunto de dados tratados seja o mesmo. Então, aqui um exemplo seria, olha, várias empresas acessam o judiciário, mantendo aquele exemplo da Digesto, que eu dei como, né, de uma empresa que eu trouxe aqui. Várias empresas oferecem um serviço de controle de monitoramento dos tribunais. Ou você tem várias empresas que oferecem um serviço de monitoramento da revista da propriedade intelectual. Todas estão trabalhando em cima da mesma base. Todas estão, provavelmente, com a mesma finalidade, né? Só que os objetivos são distintos. Cada empresa está fazendo para o seu próprio benefício. Então, aqui é o caso muito simples de identificação da controladoria singular. Quando as partes, aí o outro elemento é quando as partes do mesmo contrato realizam um tratamento para finalidades distintas daquelas estipuladas contratualmente. Aí aqui é quando existe uma relação contratual entre as partes. Tá? Então, no primeiro exemplo que eu dei, são empresas completamente independentes tratando a mesma base. Só que quando você tem, por exemplo, uma parceria, né, uma relação contratual, na qual as partes trabalham provavelmente num primeiro momento juntos. Então, vamos imaginar, existe duas partes resolvem compartilhar, criar um data lake com base na sua própria base de dados. Então, eles conjuntamente trabalham para formar uma base de dados bem complexa e estruturada, e captando dados de diferentes lugares e trazendo para aquele mesmo ambiente. Só que, num segundo momento,
Depois de formada aquela base de dados, as empresas vão tratar aqueles dados de forma autônoma, sem nenhuma relação entre si. Então, isso é muito comum, gente, porque hoje em dia, muita empresa de enriquecimento de dados, uma das contrapartidas que eles estabelecem na relação contratual é a manutenção do acesso à base de dados criada. Só que, no momento que cada parte acessa e trata aqueles dados de forma independente e autônoma, você tem o elemento, você tem as características da controladoria singular. E por que ela é importante? Né? Por que é importante identificar esse momento? Porque você vai poder se proteger contratualmente dizendo, olha, eu sou solidário civilmente no momento enquanto a gente estava trabalhando junto. A partir do momento que existe a controladoria singular, ou seja, você trata aqueles dados por sua conta, aquele tratamento, se houver um incidente de dados, se houver uma violação à lei, não é minha responsabilidade, ainda que venham contra mim. Então, você estabelece no contrato o limite de até onde vai a sua responsabilidade e a partir da onde a responsabilidade passa a ser do seu parceiro, né, comercial. Quando a gente pensa na controladoria conjunta, tá, ela ocorre quando mais de um controlador possui o poder de decisão sobre o tratamento. Então, por exemplo, duas empresas se juntam para criar a base de dados, aquilo que eu falei, o passo anterior à controladoria singular. Elas conjuntamente tomam decisões para que tipo de dados eles querem coletar, como é que aquele dado vai ser enriquecido, quais outras bases vão ser usadas para fins daquele enriquecimento. Então, quando as duas podem discutir os elementos do tratamento de dados, você tem claramente o elemento da controladoria conjunta. Quando existe um interesse mútuo, aqui é interessante o interesse mútuo, porque quando eu falei no elemento, no primeiro bullet que eu coloco, é o poder de decisão. Mas a prática é o seguinte, uma empresa que não seja uma empresa de tecnologia, ela não quer nem exercer o poder de decisão. Ela quer um resultado. Então, ela contrata um parceiro tecnológico com um interesse mútuo. Então, isso aqui é interessante porque não é só o poder de decisão, e aí é muito comum, tá, gente? Num contrato, as partes debaterem esse ponto e o contratante dizer, olha, não, ou o contratante dizer, não, olha, eu não estou decidindo como vai ser feito esse tratamento, eu não tenho esse poder de decisão, eu não sei, mas você tem um interesse. A gente está chegando a um resultado que te beneficia. Então, por exemplo, eu estava recentemente numa discussão que era o seguinte, era uma empresa que tem um software para uma plataforma de enriquecimento de dados para RH. E esse cliente, o contratante, ele precisa fazer um fact-check dos seus colaboradores. E começou uma discussão quanto à legitimidade ou à legalidade de algumas bases. Polícia, Receita. E é interessante porque eu não sou especialista em direito do trabalho, mas o pouco que eu sei é que sim, existem algumas
alguns cargos que o Tribunal Superior do Trabalho já disse que fact-check é bom, pode, é lícito. Só que é uma lista bem enxuta. E, às vezes, você precisa... O cliente, aí nesse caso que eu estava trabalhando, o cliente da empresa de tecnologia, ele queria mais. E aí ficou um impasse, dizendo, o contratante dizia, não, eu aceito receber só dados enriquecidos em bases que você, contratada, garanta a licitude. E aí a contratada virava e falava, não, mas se eu só for pegar em bases de acesso público ou em bases que não tem discussão que eu possa pegar, o resultado que você quer eu não tenho como te dar. Eu preciso fazer uma investigação e tem uma zona cinzenta aí e você tem um interesse mútuo. Então, aqui é controladoria conjunta e não singular. Olha que interessante. E aí o terceiro elemento que eu acho muito interessante é quando 2 ou mais controladores tomam decisões comuns ou convergentes sobre as finalidades de tratamento. E a palavra que eu gostaria de destacar é o convergente, porque o comum é óbvio. O comum são 2 partes tomando decisões juntas. Só que, quando você toma decisões convergentes, significa que uma decisão beneficia a outra. Está muito em linha com o interesse mútuo. Então, também vai ser controladoria conjunta quando as decisões são convergentes, que é muito comum quando a gente fala contratação de empresas de software, principalmente software digital. Então, eu sou o contratante da empresa de software digital e eu te dou minha base de cliente, eu compartilho com você minha base de cliente. Peço um enriquecimento. Todas as suas decisões para aquele enriquecimento, eles não só têm um interesse mútuo, como também podem ser decisões tomadas de forma convergente. Então, por exemplo, eu, o anunciante, faço um cluster de segmento de mercado que eu quero, e a empresa de marketing digital, ele aprimora aquele cluster. Aí eu vou dizer o quê? Eu, contratante da ferramenta, vou dizer que é controladoria singular, e aí a responsabilidade do contratante é pela definição do cluster homem morador da região sudeste entre 35 e 45 anos, mas aí, quando a empresa de marketing aprimora esse cluster e chega e fala, esse homem, além dessas características, é um homem casado, é um homem que tem filhos e é um homem que gosta de esporte. Aí, esse nível de tomada de decisão, ela só fica a responsabilidade da empresa de tratamento de marketing digital? Não, porque eles são decisões convergentes. Então, então isso antes de passar para o operador, só queria abrir para alguém tem alguma dúvida. Eu acho que esse é um bom momento para a gente debater alguma coisa. Vocês querem trazer algum exemplo? Tem algum comentário, alguma dúvida? Eu não quero que seja um monólogo, tá, gente? Em sala de aula é muito mais fácil puxar o assunto, mas eu vou precisar contar com a colaboração de vocês. Alguma dúvida, algum comentário? Não? Não, eu ia perguntar se você não podia dar mais algum exemplo de convergente. Porque no guia ele fala algumas coisas sobre, tipo, finalidade, né? Tipo, um depende do outro, são decisões que não são exatamente as mesmas, mas um depende do outro. Então, se você puder dar mais algum exemplo. Claro. Vamos lá.
vamos convergentes. Quando a gente vai... Deixa eu tentar... Vamos continuar no enriquecimento de dados, tá? Então, eu tenho... Vamos voltar para o RH. Tá? Vamos voltar para o RH. Vamos agora para saúde suplementar, né? Então, eu contrato uma empresa de telemedicina, eu contrato um plano de saúde para o meu escritório, para a minha empresa. Tá? E ali tem uma prestação de serviço, só que básica, tranquila, só que, como que tem sido cada vez mais comum, o corretor ou a própria seguradora, ela diz o seguinte: olha, eu tenho um serviço a mais, que vai além do seu plano. Eu tenho um serviço de telemedicina. Para isso, para eu poder oferecer telemedicina, eu preciso de todos os dados dos seus colaboradores. Você precisa imputar no meu sistema todos os dados dos seus colaboradores. E aí, com isso, eu vou começar a fazer o tratamento de dados para poder, inclusive, no momento que essa pessoa entrar numa farmácia para comprar um Rivotril, eu vou ligar para ela e vou falar: olha, estou vendo que você está um pouco estressado. Você precisa mesmo de um Rivotril? Você não quer fazer uma consulta com o meu especialista em saúde mental? E, obviamente, aquele colaborador vai se sentir invadido na sua privacidade. Ele não esperava que o plano de saúde contratado pelo seu empregador soubesse que ele estava tomando tarja preta. Nem sei se Rivotril é tarja preta, mas eu acho que sim. E ele aciona o empregador, né? Aciona a empresa que ele trabalha. E a empresa chega e fala o seguinte: não, isso é controladoria singular, porque eu não tinha autonomia sobre aquilo. Eu não tomei decisão. Eu não cheguei e disse que ele podia fazer essa abordagem. No entanto, quando o empregador contratou o serviço a mais para oferecer e dizer que tinha como uma política de retenção de empregado ou de atratividade, dizer que oferecia também telemedicina, ele tem um interesse convergente. Faz sentido, Mariana? Ele não vai poder dizer que ele não é responsável. É claro que ele é. E por isso, Mariana, é tão importante o controle. Você precisa identificar os elementos de controladoria conjunta, porque você precisa exercer um controle. E o que se mais vê, e eu imagino que vocês também veem no dia a dia, são as partes chegarem e darem nomes no contrato e sentar para trás e falar: cara, não é mais minha responsabilidade, isso aqui é uma controladoria singular. E aí cabe a nós, advogados, falar: olha, o que você está chamando de controladoria singular tem uma decisão convergente aqui, porque ela também te ajuda, te beneficia. Na controladoria singular, as decisões que são tomadas só beneficiam, as decisões novas, né? Só beneficiam um dos controladores. Tá? Então, não pode alegar depois que não sabia. Aí cabe analisar contrato, objeto, ver como é que está acontecendo. Mariana, praticamente também. Exatamente, Mariana, eu iria mais. Cabe analisar, entender o negócio. Cabe analisar
o que vai ser o serviço a ser prestado. E o que é interessante é que, normalmente, na contratação, tem uma proposta, né? Porque software sempre foi contratado com base numa proposta, né? A Renata sabe bem disso. A gente chega, vai litigar e cadê o contrato? Não, tem uma proposta. Né? É isso. Só que a proposta, agora que, como tem uma maior conscientização de que tem uma alocação de responsabilidade que pode dar um problema enorme para a empresa, para o contratante, as empresas contratantes estão exigindo o contrato. E aquele contrato tem cláusula de proteção de dados. Então, o interessante, Mariana, é que o que vai te dar um cheiro de onde que você está indo já existia, já é prática de mercado. Você não vai precisar inventar nada. Entendeu? Então, isso é positivo. Eu tinha, no meio da explicação, eu lembrei de uma coisa que eu ia falar e esqueci. Isso acontece. Mas foi muito boa a sua pergunta, porque o que importa é a relação fática e não o que está escrito no contrato. Mais alguma pergunta, gente? Alguém quer trazer um exemplo? Tá. Então, vamos seguir aqui. Agora, entrar no operador. Então, quais são as atribuições típicas de operadores? Né? O operador, como eu falei, né, é quem atua contra e ordem do controlador. Muitas vezes, eu vejo uma sede para tratar todo mundo como controlador. Só que tem um ponto muito importante, a questão da autonomia, né? Vamos voltar aqui. Se você chamar um contratante, um parceiro comercial de controlador, você pode até estar dividindo responsabilidade, mas você tem que também estar atribuindo a ele um poder decisório sobre o tratamento dos dados. E nem sempre você quer isso. Então, a característica principal do operador é que ele não tem essa autonomia. Então, para além da questão da responsabilidade, muitas vezes é bom colocar a outra parte como operador, porque você amarra bem o objeto da sua contratação e qualquer saída daquele objeto, você vai ter a possibilidade de dizer que ele se equiparou, que o operador se equiparou ao controlador. Então, é muito comum a gente ver cláusulas até que dizem, olha, controlador, operador, dentro do escopo da contratação, e se houver tratamento fora do escopo do objeto desse contrato, a parte contratada será entendida como controlador. Não precisava nem dizer isso, porque a lei já diz, né? A lei já equipara como controlador. Mas então, vamos lá. O operador, ele se caracteriza, né? Ele tem atribuições típicas como armazenamento dos dados. Então, muitas vezes, a ele é compartilhar os dados para fins de tratamento. A escolha, né? É importante isso, que não é que o operador não tenha poder de escolha, ele tem. Escolha, ele pode escolher os sistemas de TI, por exemplo. Ele tem que é diferente de assegurar bases, elementos mínimos de segurança da informação. É dever do controlador assegurar a segurança, desculpa a cacofonia, mas resguardar a segurança dos dados sendo tratados. E então é normal
ter parâmetros mínimos de segurança. Fala, olha, eu só contrato um operador que tenha esses níveis de segurança. Mas a escolha para se chegar naquele nível de segurança vai ser sempre do próprio operador. Definir como são descartados dados. É claro que também é muito comum a gente ver em contratos regras, quando o operador coloca as regras de como devem ser descartados os dados, porque é um dos grandes desafios da tecnologia, o descarte. Uma vez eu conversando com o TI de um cliente e eu explicando a obrigação de descarte, o cara riu. Ele falou, não, isso claramente foi escrito por um advogado, que não sabe do que está falando. Porque tecnologicamente é semi-impossível descartar dados, né? Mas cabe ao operador definir como que ele vai descartar aqueles dados. Até o cara brincava, ele falou, você acha o quê? Que a gente chega com um caminhão de lixo, abre a caçamba e joga num lixão, né? Dados. Não, cara, o dado está lá. Realizar a transferência dos dados, né? Ele vai operacionalizar o fluxo das informações, definir detalhes de medidas de segurança. De novo, o controlador pode estabelecer padrões mínimos, mas é responsabilidade do operador definir os detalhes, como ele vai agir, né? Isso é importante, porque o operador não pode se eximir de responsabilidade se ele disser, não, mas não estava lá detalhado como eu tinha que proteger esses dados. Não, isso é uma atribuição dele, típica de operador. E a possibilidade de subcontratação de operador, né? A contratação de um suboperador. E aqui o que é interessante a gente saber? E é uma preocupação que eu sempre tenho. Deixar claro no contrato a autorização para subcontratação. Porque um dos maiores riscos que um operador pode ter é não seguir as regras do contrato, que equipara o operador ao controlador em nível de responsabilidade civil, né? Então, não ter a previsão pode até ser genérica, não precisa ser específica. A não ter a previsão de subcontratação pode vir a ser considerado uma violação ao contrato. E aí coloca o operador numa situação delicada. Até porque, provavelmente, a relação dele com o subcontratado vai estar claro os limites de responsabilidade. Então, o operador ali no meio vai assumir toda a responsabilidade se tiver um problema. E aí, aqui mais um exercício com vocês. Aqui é o slide que eu botei pensando o seguinte, qual é o checklist que eu faço? É óbvio que não se resume a isso, mas qual é o checklist que eu faço quando eu me deparo com um contrato onde há um compartilhamento de dados? Para a gente definir a alocação de responsabilidades, né, e tarefas. Então, quem é o responsável por fornecer as instruções para o tratamento? E aqui é interessante porque as instruções do tratamento não é a definição do escopo de contratação. Então, eu posso chegar e falar, cara, eu quero uma empresa que leia placa de carros e identifique quem é o motorista atrelado àquele carro. Isso, por si só, não é uma instrução, isso é o objetivo final.
Então, é óbvio que aquele ali é o controlador, ele é o contratante de um serviço de tratamento. Mas não quer dizer que só porque ele sabe o que quer contratar, não é porque ele sabe qual é o resultado final da contratação, que vai haver um tratamento de dados, que ele é o único controlador e que a outra parte é operadora. Então, definir quem é responsável por fornecer as instruções para o tratamento pode ser uma tarefa compartilhada, tanto do contratante como do contratado. Outra pergunta: quem é que se beneficia do contrato, do resultado do tratamento? E aqui o beneficiário aqui não é o operador sempre se beneficia porque o operador é pago, né? Ele presta um serviço e ele é remunerado por aquilo. Não, não é isso. É quem vai usar o resultado do tratamento dos dados. Então, por exemplo, eu trabalhei num projeto recente onde havia 3 partes. Tá? Era um contrato de marketing digital, tá? No qual haveria uma parte que controla, que capta os dados, é uma parte que tem uma parte que oferece a infraestrutura da solução tecnológica, então ia passar pelo seu sistema todo o fluxo de informações. Tinha uma parte que ia trabalhar em cima daquela plataforma e com métricas de marketing, criar inteligência para oferecer para a contratante. Entendeu? Então, nós temos 3 aqui. Vamos botar 2 aqui e 1 aqui. Que é o contratante que quer um resultado. Cara, eu quero melhorar a eficiência do fluxo de dados nos meus canais de comunicação. Esse aqui está óbvio que é o controlador, correto? Mas aí você tem a empresa que oferece a infraestrutura. Essa empresa, ela é o quê? Depende, eu li a Mariana falar depende. Foi depende? Eu li dos seus lábios. Depende o quê, Mariana? Me ajuda, você que está participando. Me ajuda que eu estou com a boca seca. Então, aí depende de onde ela tira essa estrutura, né? Se ela tem uma base de dados própria, aí realmente ela seria uma outra controladora. Bom, muito bom. Ela não tem uma base própria. Ela é uma plataforma. Tá. Um meio. Ela é um meio. Ela está sendo contratada porque ela tem a plataforma. E essa plataforma é a plataforma que por exemplo, vamos imaginar, ela é o canal de e-commerce. Tá? Ela é o canal de e-commerce. O e-commerce acontece ali, ela é uma white label de e-commerce. Vamos pensar assim. Ela se beneficia... Bom, então vamos deixar essa em aberto. Aí tem essa do meio, que ela faz o seguinte, ela tem a inteligência, ela pega todo o fluxo de informação na plataforma white label, trata aqueles dados, busca enriquecimento em outras fontes e entrega para o contratante um resultado. Então, vou dar um exemplo de algo parecido que eu vivi, que não é o caso prático que eu tinha, mas eu estava no free shop no México. Isso tem, sei lá, com a pandemia a gente esquece o tempo, né? Mas deve ter uns 5 anos. Eu entrei no Wi-Fi, que deu pau no negócio da Claro. Eu tive que entrar no Wi-Fi do aeroporto. E, cara, eu tô andando pelo free shop
Eu entrei no Wi-Fi do aeroporto. Eu estou andando pelo free shop e veio uma propaganda. Olha, uma propaganda de perfume masculino. Eu falei, cara, como é que aquilo me deu isso? E aí eu fui em direção à ala de perfume masculino e me deu uma propaganda de uísque que estava do outro lado. Ou seja, no mundo machista que a gente vive, o cluster foi, eu sou um homem, né, que mandou beber uísque, né? Pô, a mulher não pode beber uísque mais. Mas o ponto é, eu entrei no negócio, eu preenchi um cadastro, tá bom, meu nome, José, pô, mas cara, mas enfim, pegou que eu não era um menor, né? Ele sabia que eu não era menor porque estava me oferecendo uísque, eu espero que ele tenha. Mas enfim, é exatamente o caso aqui. Você tem uma plataforma que é o Wi-Fi, e você tem uma empresa que, quando são imputados dados, inclusive de geolocalização dentro do free shop, ele vai cuspindo informação e me dando trigger de possibilidade leads de consumo. Então, aqui, para mim, está muito claro que esse cara também é controlador. Por que ele é controlador? Porque ele também se beneficia, porque no contrato ele tinha uma comissão para cada venda de lead que ele colocava. Agora, qual é o benefício que o white label tem? O white label é remunerado com um FII mensal. E eu digo mais, e se a forma de remuneração do white label fosse com base em volume de vendas? Nesta contratação específica, tornaria ele controlador, porque ele se beneficia do resultado de tratamento? O que vocês acham? Ninguém? A minha página só tem a Gabriela, o Vitor, a Verônica e a Mariana. Ah, tem aqui o Eduardo. Oi. Eduardo, o que você acha? Desculpa a ignorância, você poderia Não. Explicar um pouco melhor o que é o white label? Não tem nenhum problema. Desculpa eu não ter explicado direito. White label, Eduardo, é o seguinte, é uma plataforma sem marca. Então, por exemplo, você é a Magalu. Você, em vez de desenvolver internamente o e-commerce, você contrata uma empresa que tem uma plataforma de e-commerce e você coloca a sua marca e aquela plataforma ela faz todo entre aspas, back-office, ela faz toda a operação da plataforma. Então, deu um bug, deu um pau na plataforma, saiu do ar, é aquela empresa que faz, é o white label que conserta. Mas, para o consumidor, eu estou numa plataforma da Magalu. Tá? Então, no nosso caso aqui, para o consumidor, eu estou na plataforma do contratante. O white label me dá infraestrutura. E aí a minha pergunta é a seguinte, também é razoável que numa relação comercial na qual eu produzo ou eu entrego uma plataforma sem marca e que eu coloque como remuneração contrapartida o aumento de vendas? Faz sentido. Mas aí minha pergunta para você, Eduardo, esse aumento de vendas, só porque foi contratada uma empresa que trata dados para refinar o fluxo, os anúncios dentro da plataforma, isso é suficiente para a plataforma white label se tornar controlador com base nesse elemento de que ela se beneficia do resultado de tratamento? O que você acha? Eu acho que a partir do momento que um dos critérios para você ser taxado como controlador é se beneficiar, eu acho que sim, porque há um benefício direto. Mas o benefício é decorrente do aumento das vendas ou é o decorrente do tratamento dos dados?
Olha que interessante, Eduardo. Do aumento das vendas. Que é um resultado do tratamento de dados. Tá vendo? É super interessante. Eu não tenho Sim. resposta aqui para você. E aqui, muitas vezes, é interessante decompor o contrato. Entendeu? Você decompõe. Você fala, olha, para esse tipo de tratamento, vai ser controladoria singular. Aqui é o operador. Então, o seu argumento faz todo sentido. E é difícil mesmo. Esse é o exercício que se faz. E a gente pode ficar aqui perdendo, né? Tipo assim, queimando José, a mufa. mas aí, por exemplo, se ela pega, ela é uma plataforma, tal, ajuda ali no aumento de vendas, direcionando anúncios e tudo mais, mas se ela pega esses dados para melhorar, por exemplo, o próprio logaritmo, alguma coisa desse tipo, para direcionar melhor, aí ela está se beneficiando além do contrato. Aí ela seria a controladora, Aí nesse eu concordo. caso. Concordo. E elas costumam fazer isso também, né? Então... Também. Você entendeu, Eduardo, principalmente no conceito do white label, porque é o seguinte, a empresa do meio, ela só faz, o que ela faz? Ela pega aquelas informações e enriquece, pegou os dados e enriquece. O que a Mariana levantou é o seguinte, e se a plataforma cria um algoritmo que traz um maior benefício para o tratamento da empresa do meio? Aí está se beneficiando. Então, Mariana, naquela funcionalidade, se a gente tiver um incidente decorrente daquele algoritmo que criou uma maior eficiência para a empresa do meio, aquele elemento ali a gente pode arguir uma controladoria conjunta. Tá vendo como é difícil? E aí, bom, a dica do contrato eu vou chegar depois. Outro elemento, e aí um pouco mais... Peraí, calma. Antes de seguir, eu acho que eu me perdi nisso Eu tudo. também me perdia. Todo mundo. Me reservo o direito de dizer que eu não sei o que eu sei. O que eu estou falando. Essa empresa, só para ver se eu entendi, essa empresa do meio é a que trata, não é, por exemplo, o Magazine Luiza. Calma, porque a definição de trata aqui é difícil. A Renata está rindo. Trata o quê? Isso é interessante, a tua pergunta é muito interessante. Respondendo, vamos começar pelo fim da tua pergunta. Não é a Magazine Luiza. Não é a Magalu. Tá. A Magalu está aqui. Uhum. Essa aqui faz o seguinte, tem um fluxo de informações. Tá? Então, vamos aqui, simples, vamos trazer exemplos práticos. Esse exemplo é muito bom. Cara, um usuário, quando entra no site da Magalu, pelo amor de Deus, Magalu não é meu cliente, e se tiver advogado da Magalu aqui, avisa que eu troco o nome da empresa. Tá? A Magalu, ela no sistema de... Eu tirei aqui só porque quando eu fecho os dois fones, eu berro. E a casa inteira ouve o que eu estou falando. Por isso até que eu nem dou aula no escritório, para não atrapalhar, vem para casa. Mas... Então, a Magalu, então tem a empresa do meio de marketing que faz o seguinte, ela pega, o site da Magalu pede CPF, nome, cartão de crédito e acompanha o seu histórico de compras dos últimos 3 meses. Tá? São só essas informações que a plataforma pega. Né? O white label só pega isso. Aí a empresa do meio pega aquelas informações, ela sabe que é a Gabriela Cidreira, ela sabe que a Gabriela Cidreira comprou recentemente na Magalu uma máquina de lavar, uma geladeira e um forno e uma televisão. Obviamente, a Gabriela Cidreira está se mudando ou se mudou recentemente. E aí, com isso, ela entrega para Magalu. Olha, Magalu, talvez a Gabriela tenha interesse em comprar como é que se diz? Um micro-ondas, ou mais. Talvez essa empresa do meio veja que a Gabriela comprou essas coisas na Magalu, mas no Ponto Frio comprou outras e está com o nome sujo no Ponto Frio. Então, ela pode avisar, olha, Magalu,
Essa aqui, essa Gabriela Cidreira, ela é um 7-1. Não vamos dar muito crédito para ela. Não vamos dar muito. Tipo assim, se a gente não tivesse em ano de eleição, ia dizer, ela vota no Ciro. Lembra? Que ele falou que ia limpar o nome. Aquilo ali. Era uma das brincadeiras que eu mais gostava, tipo assim, tá com o nome sujo, né? Mas, enfim, não vou falar de política, fique tranquilo. Mas, então, temos aí algumas informações. Mas aí vem a White Label, que a Mariana é CEO, e ela entende o seguinte, cara, eu consigo, e se eu captar outras informações, eu vou conseguir refinar as informações que vão ser pegas pela empresa do meio. Eu vou começar a pedir não só isso que eu estava pedindo, que eu já não me lembro o que eu descrevi, mas eu vou pedir também sexo. Eu vou pedir também para acompanhar o cookie. Eu vou pedir, dizer que, olha, quando você entra aqui, eu tenho cookie e eu vou olhar o que você faz quando você navega. E aí, com isso, eu dou mais informações. Aí fica claro para mim que a gente tem um benefício do resultado, porque aí entra no que o Eduardo falou. Porra, aumentou as vendas. Uhum. E ela contribuiu, ela aumentou, ela melhorou, refinou o algoritmo por causa do que estava sendo contratado pela empresa do meio. Eu perguntei isso só para eu entender que esses dias eu fui acionada, eu achei super engraçado que eu compro, um medicamento específico toda vez na Drogasil. E aí eu recebi uma mensagem assim, Gabriela, provavelmente o seu medicamento X está acabando. É aquele do nariz, não é? Aí, tipo assim, eu falei, cara, como assim? Como que ele sabe quando eu comprei? Como? Cara, esse é o bom e velho what the fuck, né? E fala, cara, mas ao mesmo tempo você ama drogas mil. Você fala, cara, como você me trata bem? Era isso que eu precisava. Você ainda vai entregar na minha casa? Enfim, eu queria entender a relação disso tudo que você está falando com isso que eu recebi, porque eu realmente fiquei bem chocada. Assim. Eu falei, realmente está acabando mesmo. Obrigada por me lembrar, inclusive. Pois é, quem chegou, refinou para chegar a essa conclusão é controlador. Porque ele tomou as decisões. Sim. Tá? Aí, quem é responsável por definir as bases legais e finalidade do tratamento? Eu acho que esse é o mais óbvio, né? E a outra, rapidinho, deixa eu voltar para o exemplo da Gabriela. Gabriela, tem um exemplo interessante, porque a gente tem aqui dois óbvios interessados na venda do Sorini, do rinossoro. Você tem o laboratório e a farmácia. Olha que interessante. E aí, aqui é o exemplo clássico que o laboratório ia tentar dizer que é controladoria singular. Que ele fala, não, o que você faz para vender os seus produtos, você só me faz o pedido e eu forneço, é isso. Eu forneço. Olha que interessante. Eu não tô concluindo nada aqui não, tá, gente? Eu estou só dizendo que são elementos a se pensar. Se eu sou a farmácia, eu ia chegar para o cara e falar, olha, amigão, é controladoria conjunta. Você vai responder junto comigo. Tá? E aí um outro elemento que eu acho interessante é definir se o operador poderá notificar incidentes. Porque é dever do controlador fazer essa notificação. Aí minha pergunta aqui para a gente pensar é o seguinte, um operador, ele faz o seguinte, ele noticia, ele informa o controlador que houve um incidente. Tá? E o incidente, às vezes, pode ser mesmo de, cara, olha,
cara, eu observei que houve um vazamento da sua base. Na base que eu estou tratando, né, o operador ele trata dados. Eu contrato um operador para entrar no meu data lake e tratar aqueles dados, né, aqueles dados que eu tenho armazenados na minha base. E ele detecta um vazamento e ele que faz parte do que está dentro do que afeta a própria prestação de serviço dele. E ele comunica o controlador. E ele observa que o controlador não notifica, toma como decisão não notificar. Porque pode ter sido orientado pelo Vitor, que pelo meu vídeo aqui está com belo sobretudo, e disse o seguinte, cara, não, gente, isso não é hipótese de notificação. Porém, o advogado, o outro Vitor Perdonati, ele é advogado do operador. E ele fala, poxa, cara, isso é sim caso de notificação. E aí? O que vocês acham? O operador tem o dever de notificar? Eu acho que não, hein? Concordo. O dever ele não tem. Porque o dever de notificar, o que cria a obrigação? Só uma lei ou um contrato. A lei não cria essa obrigação. Né? Contrato obriga. Mas aí, Verônica, conhecendo o judiciário brasileiro e os tipos em aberto, boa-fé objetiva, pensando que pode estar havendo uma relação de consumo, o incidente pode ter ocorrido dentro de uma cadeia de relação de consumo, que a lei diz que aplica a regra de responsabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Muda em alguma coisa a sua conclusão de que ele não tem o dever? Ele não tem um dever de boa-fé? Dever, acho que não, mas ele poderia falar, não, eu estou aqui na boa-fé, é uma boa prática, eu vou notificar, tal, mas assim, só para deixar a pessoa informada. E se não tiver previsto no contrato, e ele fizer isso, Mariana, ele está violando o contrato? Aí você notifica a autoridade e os titulares de dados e eles acionam o controlador. Primeiro ele deveria tentar acionar o controlador, né? Não, ele já tentou, lembra? Sim. O Vitor Zampieri, o Vitor meu xará Zampieri e o Vitor... Xará de um quarto. Hã? Xará de um quarto do nome. Porra, tô me sentindo honrado. Mas o Vitor Perdonati, ele está preocupado. O Zampieri disse que não vamos notificar, porque às vezes a avaliação de notificação você tem que levar em consideração o risco reputacional. O risco reputacional pode ser... O Zampieri pode chegar para o cliente dele e falar, meu irmão, se a gente notifica isso, vai dar um problema no mercado que você fecha. Eu quero é pagar a multa da autoridade. Por isso, gente, não tem resposta para essa pergunta. Eu acho que a única resposta é a que a Verônica disse. Dever não tem. Porque se não tiver expresso no contrato essa obrigação, e como a lei não estabelece esse dever, eu acho esticar muito a corda dizer que quando há uma relação de consumo, o operador tem o dever de notificar quando ele tem ciência de um incidente. Porém, é interessante colocar as regras no contrato. E como operador, dependendo do segmento que se atua,
é interessante dizer que, uma vez notificado o controlador, caso o controlador não tome nenhuma medida e seja a hipótese de, por exemplo, vazamento de dados sensíveis, o operador se reserva no direito de notificar a autoridade e o titular. Porque você extrapola a relação contratual. Você coloca aí um elemento que é um direito constitucional, lembrando, direito fundamental, que é a proteção dos dados. E aí fica mais fácil, Mariana, defender a sua tese. Tá? Vamos lá, porque eu me empolguei e a gente vai ficar com pouco tempo para... Aí a questão do... se há... Desculpa, posso só pedir um comentário seu? Claro. É que eu acho que a discussão está ótima, não, com certeza. Na verdade, a discussão está ótima, mas tem um ponto que é sempre um ponto de questionamento, qual o momento adequado para considerar que, de fato, teve o incidente? Porque tem sempre um momento de incerteza que a gente precisa também regular, para não correr o risco de, enfim, ou ter precipitado demais, ou atrasado em demasia. Você podia comentar um pouquinho sobre isso? Cara, eu acho que o seu ponto é fundamental, a sua pergunta é fundamental. Junto com a definição de notificação, né, as regras de notificação, você precisa definir qual é a regra do que notificar. E aí, Renata, o que eu acho interessante, na relação controlador-operador, principalmente, é você criar gradações. Tá? Então, por exemplo, o operador você cria gradações e é o controlador que define a gravidade do que está acontecendo, ou qualifica como incidente ou não. Tá? Então, você estabelece que o operador vai comunicar qualquer fato referente... Vamos trazer um caso concreto, né? Segurança da informação. Então, o operador vai comunicar qualquer incidente capaz de gerar um prejuízo aos titulares os titulares de dados ou às partes contratantes. Então, no exemplo que eu dei, se o operador identifica que houve ele ficou durante 5 horas do dia 5 de maio sem as barreiras de criptografia da base dele, porque teve um bug no sistema dele, ele precisa notificar o controlador. E o controlador vai ter... Aí você bota a regra do controlador fazer uma investigação ou até mesmo uma avaliação de se aquela fragilidade do sistema gerou um incidente passível de causar prejuízo. Então, você começa a criar essas regras, Renato, para deixar claro o momento da confirmação do incidente. Porque você foi muito precisa na sua pergunta, porque um dos maiores desafios para advogado que trabalha no setor é saber o que é um incidente. Porque quando você conversa com o pessoal técnico, você vê que é um mundo, que não tem nada de simples. E se você levar em consideração que isso vai ser analisado por um generalista, isso é um problema. Então, vou contar um caso que eu trabalhei, tá? Que noticiado nos jornais, mas não vou citar o nome das partes. Mas uma grande corretora, cara, ela recebeu uma ligação dizendo que um hacker tinha a lista dos principais clientes. Não, tinha uma lista de diversos clientes
e os seus tratos financeiros e movimentações. Pô, uma instituição financeira, isso é um problemaço. E aí começaram as negociações, o hacker começou a mandar exemplos. Olha aqui, ó, pá. Olha aqui, ó, pá. Só que o TI do cliente não estava convencido. Ele falou, cara, não sei. Porque a discussão é, vamos noticiar isso? Vamos notificar e mais, vamos noticiar? Porque na época foi antes da lei. Então era Código de Defesa do Consumidor puro. E aí sim, o dever de boa-fé entre as partes, de mitigação de risco. Você é uma instituição financeira, você sofreu um ataque hacker. Você tem que avisar as pessoas. Só que quanto que ele sabe? E a coisa foi indo, e aí a instituição financeira contratou um investigador. Então, Renata, a sua pergunta é super pertinente, porque já sabemos que tem um incidente. Aqui eu ainda vou além, Renata, do que você me perguntou. Sabemos que tem um incidente, mas sabemos a gravidade do incidente? Lembrando que você só tem que notificar incidentes que tragam os prejuízos ao titular. Não é qualquer incidente que você tem que notificar. Desculpa. Então, olha que interessante a sua pergunta. Não é só o momento, é o momento que você sabe que aquilo é um incidente passível de notificação. E aí, Renata, a regra você tem duas opções, dependendo de que lado da cadeira você está. Você tem uma opção de ser super granular nas regras de notificação e criar toda essa cadeia de camadas, né, de investigações, ou você pode ser bem genérico. E aí você tem que ver dentro da contratação o que é melhor. Eu, na qualidade de operador, eu vou querer algo bem genérico. Eu, na qualidade de controlador, ou eu vou dizer que não pode, mas tem vezes que você não consegue, ou eu vou criar todo um regramento que, se ele notificar, ele está violando o contrato. Excelente pergunta. Mais alguma, Renata? Demais. Tá, gente, então vamos... Vieri, é sensacional porque a história da antecipação versus gestão de crise, né? Que é um outro tema que a gente enfrenta pouco e que acaba sempre caindo no nosso colo quando o negócio acontece. E isso, Renata, é muito importante porque a antecipação pode mitigar o dano. E quem se antecipa... Só que eu vou também te falar, tipo assim, e eu imagino, Renata, que você também esteja vendo isso, os demais também que praticam na área, que militam na área, existe uma resistência natural ou uma parcimônia, um cuidado muito grande às notificações. E a própria autoridade tem essa consciência. Não se corre para notificar nada, tudo, entendeu? É pelo contrário. Até porque, às vezes, você expõe em demasia o titular dos dados. Tá, então aqui, e aí eu vou passar para você, Renata. Eu trouxe uma série... Vocês estão ouvindo ou não? Vocês estão ouvindo? Eu estou falando tão alto que a Alexia me ouviu. Daqui a pouco a Alexia vai falar, por favor, fale mais baixo. Então, vocês... Daqui a pouco ela vai falar, assine o contrato. Ou contrato assinado. Essa parte aqui são as cláusulas, Renata, exemplos de cláusulas, que eu acho que a gente pode compartilhar com o time
E, de novo, obviamente, gente, isso são só exemplos. Tá no material, eu já mandei para a Renata, ela pode compartilhar com vocês. Eu acho que é sempre legal, né? Eu gosto de fazer repositório de cláusulas, porque a gente sempre encontra boas redações, e eu fiz uma breve compilação que eu acho que pode ser útil para todos vocês. Mas eu acho que vai ser mais legal para a nossa conversa se a gente fizer o trabalho. Pode ser, Renato? Com quem está o case? Com você. Então, comigo. Como é que a gente passa para todo mundo? Eu posso colocar no grupo deles, mas a gente já tem que estabelecer quem vai ser o grupo A e quem vai ser o grupo B. Então, vamos definir isso, por favor. Então, tá. Então, peraí, deixa eu só abrir aqui e vou colocar lá no grupo. E... Deixa eu também perguntar. Gente, alguém tem alguma pergunta? Antes que a gente entre no... Não? Agora é a hora, hein, gente? Então, vamos lá. O grupo 1 vai ser Flamengo. O cliente vai ser a Flamengo Plataforma. E o grupo 2, a sala 2, vai ser a empresa Laranjeiras. Combinado? E aí as pessoas vão... pessoal? Isso. Aí agora a gente vai vai dividir a turma e vou mandar no grupo do WhatsApp enfim, o texto. Tudo bem? Tá bom. E aí eu vou ser direcionado. Isso. Tá. E a escolha do grupo A, 1 e 2, vai ser aleatório? Eu acho melhor que seja aleatório. Sim. Porque eu só não sei como é que vocês já estavam, se já tinha um grupo já específico. Não tem. Então... Aleatório. Mexe aí. Aleatório. Tá bom? Então, beleza. E aí... Peraí que tem gente voltando. Eu senti o mesmo apelo que o José sentiu, tá? No meio da fala, ela foi cortada. Eu me senti agredida pelo Zoom, se vou ser sincera. Que bom que foi pelo Zoom. Pior é quando diz que foi por mim. Pelo Zoom, já estou até comemorando. Tô brincando. Eu vou fazer um comentário que eu fiz no grupo 1, que eu acho que é interessante para todos, né? Um comentário prático, de que quando a gente entra para conversar sobre a questão de alocação de responsabilidades, assunção de responsabilidades, de definição de controladoria conjunta, de definição de controladoria singular, até mesmo de discussão sobre o modelo de negócio do prestador de serviço, né? A dica que eu dei foi que vocês têm que marcar a reunião junto com o comercial. Não pode ser só o jurídico, porque o comercial vai sempre querer vender e ele vai sempre aceitar tudo que você está dizendo, você é outra parte. Então, principalmente essas empresas de enriquecimento de dados, e aí eu perguntei só num grupo, tem alguém do grupo 2 que trabalha em empresa de enriquecimento de dados ou não? Não. Mas é interessante porque eles trabalham muito no limite da lei, né? É até interessante que tem uma discussão que é óbvio, tipo assim, me parece que vai ser, o entendimento dos tribunais vai ser de aceitar o enriquecimento de dados, claro, com certas limitações, mas quando a gente pega as decisões existentes hoje, que é do Serasa e daquela outra que eu esqueci o nome, são decisões meio malucas, porque falam em consentimento, não falam nem em legítimo interesse. E essas empresas estão trabalhando, então é muito legal, porque aí você bota o comercial, não, eu tenho uma base legal, não, eu acesso
o site da Receita, mas eu posso acessar. Então, vem cá, você vai assumir responsabilidade por isso? Então, e aí o jurídico fica, porque o comercial geralmente manda mais que o jurídico. Se for jurídico interno, então, cara, melhor ainda. Bom, vamos lá. Eu acho que vocês têm que a ideia aqui é vocês debaterem. Eu acho que a gente tem que começar. Eu queria, então, perguntar para a plataforma Flamengo como é que vocês entendem, o que vocês são nessa prestação de serviço, qual é a categoria de agente de tratamento que vocês se enquadram. A gente nem acabou decidindo, né, quem ia falar. Mas assim é ótimo, Mari. Você começa e o pessoal vai complementando e aí todo mundo fala. Tá certo, então, quem estava também no grupo, por favor, me interrompam quando vocês quiserem para complementar. No nosso caso, como plataforma de tratamento, na primeira hipótese, que seria o caso a gente se enquadraria como operador, a gente chegou nessa conclusão, por quê? Primeiro, porque as pesquisas são realizadas só numa base de dados acessivelmente pública, não é uma base de dados nossa. Os dados, eles são coletados a partir exclusivamente de uma requisição do cliente, e no final, quando a gente cumpre a nossa finalidade, que é passar esses dados para o cliente, eles são excluídos e não são utilizados para mais nada. Já na segunda hipótese, quando a gente tem o envio dos CPFs, tá bom, a gente utiliza uma base de dados própria, mas no caso, a gente se enquadraria não apenas numa controladoria singular, mas numa controladoria conjunta. E por que isso? Eu tomei a liberdade de abrir aqui o Guia dos Agentes de Tratamento da NPD, e ele tem aqui num item falando como avaliar se há uma controladoria conjunta. E no caso é o seguinte: mais de um controlador tem que possuir o poder de decisão sobre o tratamento de dados pessoais, e nesse caso isso acontece, porque a gente passa os dados para a empresa, e a empresa vai decidir a partir desses dados se ela vai contratar ou não aquele colaborador. Tem que ter interesse mútuo dos dois ou mais controladores, com base nas finalidades sobre o mesmo tratamento. O nosso interesse é receber o pagamento pelos dados que a gente está repassando, e o deles, obviamente, utilizar esses dados para contratar. E, no fim, 2 ou mais controladores tomam as decisões comuns ou convergentes sobre as finalidades e os elementos essenciais do tratamento. No caso, o elemento essencial desse tratamento seria repassar os dados para que o nosso cliente possa decidir se vai ou não contratar, enfim, fazer o histórico sobre o titular de dados que ele quer investigar. E é isso. Então, agora a empresa Laranjeiras LTDA, como é que vocês veem essa contratação? José, ficou combinado que eu ia falar, mas enfim, tô um pouco receoso aqui enfim, vamos lá. Que receoso o quê, cara? Pô, tem um nome desse, cara. É chique. A gente tem dois cenários para analisar, né? Primeiro é qual é o enquadramento de operador e controlador da empresa Flamengo nos 2 cenários que foi passado. Só para esclarecer, o caso é o mesmo, o texto é o mesmo para todo mundo, tá? Beleza. Quando no produto a pesquisa dos antecedentes acadêmicos criminais dos colaboradores e o direcionamento do público, eu acho que o que ficou meio confuso, mas eu acho que o que ficou combinado, entendido, foi que, nesse caso, a Flamengo seria apenas operadora, e nós teríamos toda a responsabilidade como controladores. Mas, como produto, tem uma certa limitação na segunda parte do escopo da contratação, que é atingir o público consumidor, né? Para a contratação de funcionários, ele atende muito bem, porque a gente já tem uma base bem delimitada de dados, né, que são os candidatos, mas para entregar o segundo produto, que é
de marketing ali é bem mais limitado do que a proposta B, que, por outro lado, oferece um risco muito maior em relação à contratação, em relação aos dados, especialmente no que tange a base privada, a utilização de base privada de parceiros, né? Cria uma exposição muito grande da Laranjeiras em razão do desconhecimento. Não se sabe de onde vêm essas bases, qual é, enfim, se elas são lícitas, se não são lícitas, enfim. E nesse segundo cenário, a gente entende que a Flamengo teria também tem responsabilidade, como a Mariana usou aqui o guia da NPD, né, se eu estou enganado, ela tem também a responsabilidade por cuidar desses dados, né? Agora, Vitor e Oi. Verônica, me lembra por que mesmo? Então, como a Mariana colocou, no meu ver, muito bem, eu concordo com ela, na alternativa B existe uma controladoria conjunta. E na controladoria conjunta haveria uma divisão de responsabilidade entre a Laranjeiras e a Flamengo. Então, isso seria, de certa forma, vantajoso para o nosso cliente, do Grupo 2, Laranjeiras. Por outro lado, como o Eduardo acabou de colocar, nós não conseguiríamos todos os dados que desejaríamos, principalmente na questão de antecedentes profissionais, acadêmicos e criminais, mas atenderíamos a um dos objetivos da contratação, que seria a obtenção de dados para finalidades de marketing, né? Para desenvolver anúncios mais eficazes. Então, mas existe essa preocupação, essas bases privadas de terceiros, da onde o Flamengo pega informações, nós não teríamos nenhuma contratação direta com eles, nenhum controle, nenhuma poder de decisão, né, direto, mas haveria um risco porque nós constaríamos como controladores, de qualquer maneira. De qualquer forma, eu acho que foi um consenso hesitante do grupo de optar pelo modelo de contratação da letra B. Só para complementar, fica um pouco mais claro entender a Flamengo como controladora na opção B, a partir do momento que o produto que ela vende, que é o tratamento desses dados, fica mais atraente para o contratante, né? E, portanto, ela tem um interesse, né, e vantagens nessa venda desse produto, a partir do momento que ela tem dados mais refinados e um espectro mais amplo, né, dessa base de dados que vem de dados de parceiros, né, que não se sabe de onde é. Então, daí que vem o interesse, né? Perfeito, gente. Vocês foram no cerne da questão, vocês foram muito bem. Obviamente, por ser uma apresentação com viés acadêmico, vocês chegaram a um consenso fácil, né? Uma negociação como essa, a equipe, a plataforma não, o contratante Laranjeiras, poderia querer empurrar o conceito da controladoria singular, mas seria uma forçação de barra, né? Aqui a gente resolveria a alocação de responsabilidade não na nomenclatura, mas nas regras de indenização e de direito de regresso, limitação à indenização, e então um pouco está dentro dos exemplos de cláusulas que eu coloquei na apresentação que vai ser compartilhada com vocês. Eu também, se for do interesse de vocês, eu fiz uma compilação de material, um deles, o que a Mariana comentou, que é o guia. Vou mandar para a Renata, fiz alguns comentários, e acho que é uma forma também, Renata, das pessoas terem meu e-mail, se quiserem entrar em contato, vai ser o maior prazer contribuir. Mas eu acho que foi ótimo, pelo menos. Ou vocês já sabiam, ou vocês chegaram onde eu queria que vocês chegassem. Então, eu estou feliz. Só não digam que vocês já sabiam. Não, por mim, eu fazia a menor ideia. Que bom, Eduardo. Fico
Fico super feliz que, pelo menos... Foi uma discussão saudável. Exatamente. Então, gente, eu queria primeiro agradecer a Renata pelo convite. A gente já tinha tentado, né, Renata, no último semestre ou ano, não me lembro mais, uma aula eu não pude, né? Mas dessa vez eu consegui e pude, e é um prazer enorme debater esse tema com vocês, que é um tema muito instigante. Acho que é importante a gente saber que não tem muitas respostas fechadas, tem muita questão em aberto. Eu acho que de dicas que eu gostaria de deixar para vocês, né, às vezes, o que você gostaria de lembrar da aula? Cara, lembrar o ponto. Eu vejo muita gente muito preso a interpretações do GDPR, interpretações, pegar emprestado de outros lugares. É claro, até no material que eu vou mandar para vocês, óbvio que os conceitos a gente pega da lei europeia, claro que os conceitos a gente... o ICO é muito bom, mas eu acho muito relevante qualquer discussão de proteção de dados você entender que já existia essa discussão antes. Então, vários elementos, por exemplo, aqui, aquela coisa que a gente discutiu da limitação de responsabilidade, do dever de notificar. Gente, isso já foi tratado, isso já está sendo tratado pelos tribunais. Uma lei nova, é claro que ela vai vir com... Mas eu vejo muita discussão acadêmica indo para um lugar que, cara, teu caso vai ser tratado pelo juiz, vara cível. E você conseguir fazer o paralelo com o que ele está acostumado a decidir pode fazer a diferença. Tá? Então, é claro que hoje está na moda o assunto. Muita gente está estudando. Mas eu tenho a curiosidade de sempre que tem uma audiência no STF, eu gosto de ver quantos views teve aquela discussão. Né? Então, cara, eu vi o view lá da PEC, eu vi o view lá do caso do IBGE. Baixíssimo número. Desculpa, eu esqueci que estava aberto. Não, é baixíssimo. Então, tem muita gente interessada, mas a grande vantagem da nossa profissão é que dá um trabalho do caceta. Né? Você olha quanto livro a Renata tem ali atrás. Então, é um trabalho do caceta ser advogado. E nem todo mundo está disposto ao sacrifício. Então, tipo assim, ir buscar, e aí essa é a dica, sabe? Vai buscar o que foi decidido antes. Por exemplo, a coisa que eu falei, né, coisa do segredo de negócio. Cara, quando o STJ decidiu sobre o scoring de crédito, ele abordou o tema do segredo de negócio. Sabe? Ele abordou o tema do tratamento, do direito à informação. Ele abordou isso. Como foi abordado lá? Porque pegar o que a pessoa sabe é a forma mais fácil, porque também o juiz, na hora que ele tiver que sentenciar, ele também não é bobo, ele não vai inventar a roda aqui, ele não vai puxar o entendimento do ICO. Dá um conforto pro cara. Fala, olha aqui, ó, excelência, já foi tratado, cara. E nem sempre a gente vai conseguir, mas é nossa obrigação ir buscar, eu acho. Tá? Então, porque eu passei rápido sobre esse ponto, mas é o que eu falo muito isso quando eu estou tratando com o meu time. A gente sempre... Cara, isso aí já foi tratado antes na lei? Como é que foi tratado? Qual era o entendimento? Tá? Então, essa mensagem eu queria passar para vocês. E, no mais, cara, agradecer, porque tipo assim, as pessoas brincam, né? Aquele chavão, aquele lugar comum. Dados são petróleo do futuro. Balela, né? Porque petróleo acaba, dados não acaba, dados se multiplica. Então, tipo assim, é um paralelo bizarro, né? Tipo, não sei nem quem criou esse paralelo, todo mundo repete. Petróleo é finito, dados não, é pior. Quanto mais você usa, pior fica. Tipo, o petróleo, quanto mais você usa, menos tem. Dados, quanto mais você trata, mais informação você tem. Então, tirando essa balela, o que eu acho que o maior bem hoje é a atenção. É quando o Elon Musk diz que vai comprar o Twitter, o que ele está comprando? Ele está comprando nossa atenção. E vocês me deram a atenção de vocês. E eu queria agradecer, porque foram 2 horas e 10 minutos de atenção.
Não, 2 horas e 10 minutos, não. 2 horas e 2 minutos, porque a gente já começou com 5 minutos de atraso. Mas é coisa pra caramba. Então, poxa, muito obrigado. Numa quarta fria como hoje, até o Vitor, o meu xará Zampieri, todo embecado, é agradecer. E, Renato, um agradecimento especial para você. Imagina, eu acho que a turma toda, nós que temos que agradecer. Sim. Foi ótimo, Pierre. Eu adoro quando a gente chega ao final e a sensação que me dá é que simplificou. Porque é assim mesmo, é isso aí. A gente simplifica para poder fazer com que todo mundo use com maestria o conteúdo. Eu acho que a gente alcançou, né, gente, nessa noite. Então, nem preciso dizer que estaremos aqui agora nesses próximos meses discutindo o assunto. Você está super convidado para vir quando quiser. E já vou colocar que tem que bloquear a agenda para o próximo, porque vamos querer você de novo. Muito obrigada a cada um que participou, porque eu acho que a participação de vocês faz muita diferença. E, gente, acredite, quanto mais a gente discute, mais facilmente a gente cria paralelos. E aí consegue convencer com mais tranquilidade, criticar com mais, enfim, com mais autoridade. Então... E prestar o melhor serviço para o nosso cliente, né, Renata? Sim, que claro, é o nosso objetivo. Isso aí. Nosso objetivo. Você faz um contrato lá, né? E aquele contrato não para de pé quando vai para o judiciário. Cara, você roubou dinheiro do teu cliente, né? Essa é a verdade. Tem os artistas que fazem isso, né? É verdade. Mas foi ótimo, então, super obrigada. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, ou então por e-mail, que a gente vai colocar lá na plataforma amanhã, todo o material do Pierre, tá bom? Então, obrigada, só agradecer Pierre. pela noite. aula. Muito obrigado, Pierre. gente. Obrigada, pessoal. Foi excelente. Obrigada, tchau, tchau. Valeu, Obrigada, muito boa aula. gente. Até Obrigado, segunda. gente. Obrigado mesmo. Tchau. Tchau. Tchau.